Quero informar o pessoal das Forças Armadas da Federação Russa, cidadãos de nosso país, nossos amigos em todo o mundo, bem como aqueles que continuam a ter ilusões sobre a possibilidade de infligir uma derrota estratégica à Rússia. Sobre esses eventos que acontecem hoje na zona de operação militar especial, ou seja, após o uso de armas de longo alcance ocidental em nosso território. Consideramos ter o direito de usar nossas armas contra alvos militares dos países que permitem que suas armas sejam usadas contra nós. E em caso de escalada de ações agressivas, também responderemos de forma decisiva e espelhada. Sobre isso, recomendo que as elites dominantes desses países pensem seriamente se têm planos de usar seus contingentes contra a Rússia. Claro, se escolhermos, se necessário e como resposta, um alvo a ser atingido por sistema como Oreskiznik no território da Ucrânia. Avisaremos aos civis com antecedência, bem como pediremos aos cidadãos de estados amigos que estão lá que deixem as zonas de perigo. Faremos isso publicamente por razões humanitárias, sem medo da oposição do inimigo ao receber essas informações. Eu enfatizo mais uma vez que não a Rússia, mas os Estados Unidos estão destruindo o sistema de segurança internacional. E ao continuar lutando para se agarrar à sua hegemonia, está empurrando o mundo inteiro para um conflito global. Sempre preferimos e agora estamos prontos para resolver todas as questões controversas por meios pacíficos. Mas também estamos prontos para qualquer desenvolvimento de eventos. Se alguém mais duvida, é em vão. A resposta sempre virá. Senhores do mundo. Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi. Você que acompanha os vídeos regularmente sabe que eu tenho avisado sobre isso aqui. No último vídeo, esse aí que você está vendo, eu disse justamente que você não deve perder o seu tempo. Não deve deixar de fazer as coisas que você tem vontade agora para fazer depois. Não é um alarmismo, não é... o cara está espalhando teorias do caos, do pânico. Não. É porque, meu irmão, toda a tecnologia, todo o cenário que a gente está vendo ser montado, ele converge em menos humanos existindo na Terra. Enquanto a gente vê esse circo todo acontecendo, por exemplo, dá um exemplo desse circo. O Joe Biden perde as eleições, né? Já não tem poder nenhum. Mas maldosamente, mesmo após perder as eleições, o camarada fica no governo até janeiro. Esses meses que ele tem ainda como presidente, sabendo que nunca mais vai ser, até pela idade, ele pode tomar decisões que, sendo o país principal do mundo, a potência do mundo, pode refletir globalmente. E é o que aconteceu. Ele liberou a Ucrânia de usar um armamento, que inclusive é fabricado por eles. Os Estados Unidos fabricam esse armamento, mandou para eles, na Ucrânia, se defenderem. E é uma violação do acordo. Olha, nós não usaremos esse tipo de arma. Imediatamente Putin dá a mensagem: olha, vocês agora estão usando esse tipo de arma, eu posso usar minhas armas nucleares. Eu vou colocar as imagens para você ver aí, dê uma boa olhada. Esse foi o míssil fake, vamos dizer assim, que ele usou. Esses mísseis, eles podem carregar ogivas nucleares, e ele mandou eles vazios só para eles terem uma noção que se ele quisesse ali, ele teria usado e acabou. E a Ucrânia não teria nada para se defender. Ele mandou só um aviso. O Donald Trump vai assumir. E o medo da esquerda global é justamente esse, que o Trump assuma e acabe com essa treta de uma vez. E o Trump prometeu fazer isso. Ele disse: olha, eu assumindo, eu vou acabar com essa treta. E tudo indica que sim, que ele seja capaz de fazer isso mesmo, porque se você prestou atenção no que o Putin falou, que eu acabei de dublar para você, ele está disposto a negociar. Agora, a esquerda, ela é extremista. A esquerda, ela tem o costume de classificar tudo que você pensa como crime. E com crime não há negociação. Se eu coloco a tua opinião, teu gosto,
E veja que isso é em assuntos, inclusive, pessoais, escolhas pessoais. Mesmo sem comprovação científica, sem nada do tipo, eles empurram goela dentro. Então, se eles consideram o Putin um criminoso, não há como ter negociação com ele. Essa é a grande questão. Aí o cara vai vir e vai dizer, ah, mas e os crimes que o cara cometeu? Olha, meus irmãos, a coisa é muito mais complexa do que isso. Infelizmente, a própria plataforma não permite que a gente faça qualquer argumento que esteja fora da caixinha. Mas eu só vou dizer uma coisa para você, que foi um exemplo que o próprio Putin deu. Imagine, né, que você seja a Rússia e você queira porque queira agora colocar, né, o México que é ali junto com os Estados Unidos. Você bota um pé aqui e você está nos Estados Unidos, bota o outro pé, você consegue ficar literalmente nos dois países aqui, ó. Porque tem uma linha ali, uma linha imaginável, que olha, isso aqui é a fronteira. É uma terra só. Inclusive o Texas já pertenceu ao México, só para você ter noção. Então é como se fosse um país só ali. Aqui é México, aqui é Estados Unidos. E o Putin dissesse, olha, a gente fez uma aliança agora com o México e eu vou colocar minhas armas nucleares ali, apontando para os Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos fariam no outro dia? Treta, não era? Era óbvio que os Estados Unidos diriam ao México, não, vocês não podem ficar no grupo desse cara, porque vocês são nossos vizinhos e se você ficar no grupo dele, ele vai querer colocar as armas apontadas pra gente. É fácil de entender, é óbvio de entender, mas como se trata da Rússia, quando é o lado de lá, não é fácil entender. Tem um monte de idiota aqui que se diz conservador, mas o que sabe fazer mesmo é piada, só isso, né? Por isso é que a turma ainda assiste. Que aí fala, não, o Putin é um canalha e acabou, né? Outros que se dizem liberal e não sei o que, tudo com esse papo. Mas o que os Estados Unidos fez com a Rússia foi exatamente isso. Olha, vamos colocar a Ucrânia na OTAN e vamos colocar as nossas armas apontadas para vocês. E o Putin disse, não, aqui vocês não vão fazer isso. Fora uma questão pessoal lá, treta deles, que já é muito antiga. Então a questão é muito mais complexa do que os caras querem mostrar para vocês. Agora, por trás de todo esse cenário, da gente tentar entender um lado do outro, você fica a favor de quem você quiser. Por trás de todo esse cenário, existe um governo das sombras. E ele vem sublinamente falando o tempo todo, dentro das vias democráticas, convencer a população que nós somos o maior mal do planeta. Que nós peidamos demais, estamos ferrando a camada de ozônio, que a nossa respiração está aquecendo o planeta, e etc, 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 etc. Cada vez mais você vê agências de banco fechando. Eu fiquei de cara agora olhando a quantidade de agências do Bradesco que fechou. E comecei a pensar, cara, eu digo, por que está fechando tanto? E aí eu entendi, né? Hoje, as dúvidas que a gente tinha, que era às vezes necessário você ir até uma agência, conversar com algum funcionário, ou ligar, era chato, demoroso, né? E você perdia um tempo e se estressava. Hoje tem um chat com inteligência artificial que tira as maiores dúvidas que você tem ali. Dificilmente você precisa falar com o atendente. Proposta de carta de crédito diário para você, eles mandam o tempo todo. Olha, você tem esse cartão aqui se você quiser, olha, você tem isso. O tempo todo eles estão mandando. Não precisa de pessoas para fazer isso. Então as agências não precisam instalar, elas vão fechando, vão ficando cada vez mais tudo online no serviço. Você vai em outros departamentos, como eu já dei de exemplo aqui, o próprio shopping, onde tinha 15, 20 funcionários ali trabalhando nas cancelas, hoje elas trabalham sozinhas de forma automática. E tudo está convergindo nisso, né? Cada vez mais os comércios em geral começam, né? Já tem lugar, inclusive, que é possível você fazer suas compras e você pagar sem falar com ninguém. Então isso está acontecendo. O iFood, por exemplo, ele só está esperando um pouquinho a liberação dos governos de forma global para começar a fazer todas essas entregas por drone. Vai ser muito mais barato e mais prático. Aí tem pessoas que não entendem essa tecnologia e dizem assim, ah, mas se fizer com drone as entregas aqui, a galera rouba o drone. Pensando que esses drones são que o YouTube usa. Por exemplo, eu tenho um, né? Comprei na época, acho R$4.000. Os drones que essa galera vão usar, meu irmão, eles têm uma capacidade muito acima da humana. Não acho que vai ser qualquer coisinha, não. Além do mais, esses drones são rastreados o tempo todo. É a mesma coisa de você tentar roubar uma viatura. Você vê o pessoal roubando viatura de polícia? Não, né? Por quê? Porque tem policiais e vão atrás na hora, né? Elas ficam paradas na rua. Às vezes você passa numa pizzaria, tá lá. Tem uma pizzaria aqui à noite mesmo, que às vezes tem 3, 4 viaturas lá.
O pessoal tá lá lanchando. Por que ninguém vai roubar as viaturas? Porque sabe que a polícia vai atrás. É a mesma coisa. Um drone desse, ele vai dizer até a cor do cabelo do cara. Olha, um cara assim, 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 assim me pegou aqui. Se chegasse a esse ponto, ele ia passar essas informações. Então por que eu tô falando essa besteirada toda pra você? Para que você entenda que hoje essa quantidade de ser humano que era necessária para desenvolver as cidades, fazer as infraestruturas, manter os serviços funcionando, ela não é mais necessária. Cada vez mais o ser humano, a pessoa física, está sendo mais desnecessária. Hoje, uma coisa que o pessoal não percebeu, por exemplo, o chat, né, GPT, ele é o seu amigo agora, ele pode ser o seu melhor amigo. Você pode conversar com ele quantas horas você quiser, fazer as perguntas que você quiser, e ele não vai se encher, vai dizer, ó, bicho, deixa de conversar besteira. Ele vai prosear com você horas e horas, dias e dias, o quanto você quiser. Então, meus irmãos, resumindo, quem está por trás de todo esse cenário, entre o bem e o mal, literalmente, por trás desse cenário, com uma agenda para implementar, já tomou a decisão que o ser humano está demais, existimos aos montes e não precisa mais esse tanto. Eles querem diminuir. E muitos problemas vão vir com essa finalidade, diminuir a população. Está muito claro isso para mim, está muito claro para quem pesquisa. Há anos que a gente vem falando disso. Olhando, por exemplo, as últimas leis que o Putin, né, determinou na Rússia, por exemplo, para o movimento colorido lá. Ele foi considerado um movimento maldorista. Eu estou usando essa palavra idiota porque eu não posso usar a verdadeira. Eu tenho que me falar assim como tivesse problemas mentais, né? Então o movimento maldorista, certo? Inclui agora na Rússia os coloridos. Por quê? Porque eles não respeitam a família, os ativistas, né? Os ativistas não respeitam a família, os ativistas não respeitam a sua criação que você quer dar para o seu filho, não respeitam as suas tradições. Para eles, tudo que você pensa sobre isso, que não for de acordo com o pensamento deles, os ativistas, você tem que ser preso. Tem que ser criadas leis no país para você ser preso. Então, por conta disso, o Putin foi e classificou. Então, o que seria o comunismo do Putin na Rússia? Cara, eu mandaria colocar numa camisa de força, literalmente, se eu ouvisse isso de outra pessoa, sabe? Se eu ouvisse isso em um canal, eu dizer, esse cara deveria estar numa camisa de força. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer porque é a verdade. O Putin, ele é um comunista conservador. Mano, você tem demência? É possível um negócio desse? Não, eu mesmo estou chocado comigo de chegar a essa conclusão. Comunismo, que tende como origem já a esquerda, né, os ensinamentos de Marx, aquela palhaçada toda. Mas o mundo está tão louco que o Putin hoje faz ali na Rússia um conservadorismo comunista. Sendo que uma coisa anula a outra. Como é que pode? Eu vou deixar essa bomba para vocês. Me expliquem, por favor. Porque infelizmente é a verdade. Aí vem o Joe Biden, né? Um velho gaga, uma marionete que está ali simplesmente seguindo as ordens à risca, e toma uma decisão que ele já nem tem poder, não deveria ter poder para isso, e ele toma, né? Colocando literalmente o mundo numa terceira treta mundial. Então você está vendo, meus irmãos, que todas as coisas, incluindo a nossa tecnologia, os nossos avanços, está tudo chegando a essa conclusão, nos levando a crer que é esse o momento que a gente atravessa. Então, mais uma vez, não há motivo para ficar desesperado, né? Porque isso está acima de nós, não cabe às nossas decisões, certo? Isso aí é com o Papai do Céu. Então você vai orar muito, né? Você vai pedir a Deus e você vai aproveitar seus bons momentos. Não vai deixar para amanhã, porque a gente não sabe se tem amanhã. A gente pensa que tem amanhã porque a gente é soberbo. O ser humano é soberbo, mas o amanhã pertence a Deus. Então se Ele quiser, se Papai do Céu quiser, teremos muitos amanhãs. Mas tudo com a graça de Deus. Uma coisa que muita gente falou: estocar alimentos. Família, você sabe que em momentos de crise como esse, a tendência é que os preços subam. Esse, inclusive, é um dos motivos que Donald Trump venceu com uma larga vitória, né? Está sendo gasto muito dinheiro, muito dólar americano investido ali na Ucrânia. E uma das coisas que o Donald Trump prometeu e vai fazer é cortar essa verba. Vamos ver como é que o Zelensky vai continuar com essa festinha dele lá. Porque para ele tá muito bom, não tem novas eleições lá. Agora é só ele que manda, ele faz o que ele quiser no país, ele está se sentindo um rei. Tudo destruído e ele se sentindo um rei, aquele palhaço.
né? Eu já disse para vocês que inclusive pode ter gente aqui no Brasil querendo imitar essa tática, né? Você tá vendo as narrativas que estão sendo criadas aqui, que eu nem vou falar, porque o que eu tenho para falar é sério demais, e se eu falar eu vou terminar preso. Então eu não vou falar desse assunto, né? Vocês sabem aí, a tentativa de sei de quê, né? De ceifar não sei quem, logo nessa hora, sei. Olha, meus irmãos, fé em Deus. Se você puder, como eu já falei, né, fazer um pouquinho a mais das suas compras. Tipo, você consome aí por mês 6 pacotes de macarrão. Você vai tentar comprar 10. No próximo mês sobrou 4. Aí você vai tentar comprar mais 4 para ficar 8. Principalmente esses não perecíveis que não apodrecem. Você vai fazer isso. Por quê? Porque numa eventual crise, se estourar mesmo algo desse tipo, ou algo pelo menos parecido com isso, os preços vão para a estratosfera, né? O mundo todo vai sentir, ainda mais no mundo globalizado como é. Então, se você tiver essas coisas na sua casa, você não corre o risco de ficar desabastecido. Você não corre o risco, por exemplo, de ir para um supermercado aí da sua casa e não ter mais nada, porque todo mundo comprou tudo com os preços lá em cima, sabe? Uma coisa que talvez em uma semana, 2 semanas volte ao normal, mas você não vai passar aperto. E nós já tivemos várias amostras disso ao longo desses anos, eu venho mostrando, né? Essas Black Frauds, inclusive, eu mostrando a vocês, olha gente, isso aqui são testes. Seres humanos brigando, se degladiando, literalmente esquecendo a sua humanidade, para aproveitar promoções fúteis, compra de eletrodoméstico, TV, que ninguém vai falecer por causa disso. E eu dizia nesses vídeos, agora imagine, né? Bota a mão na sua consciência e pense, se é assim, situação normal, coisas de luxo, o que aconteceria se fosse água? O que aconteceria se fosse comida, remédios? O que essas pessoas seriam capazes de fazer com você e comigo? Pessoas que você já viu passar na rua, pessoas que já foram no teu trabalho, até já foram clientes seus. Talvez você já os atendeu. O que essas pessoas fariam com você se só tivesse um garrafão de água para comprar e fosse você ou ela? Pense nisso, meu irmão, e comece a dar uma prevenida nisso, tá certo, meus irmãos? Acho que é chato falar isso, né? Mas eu acho que nunca é demais você se preocupar com certas coisas que são realidade, que tá aí na nossa porta, certo? Vou ficando por aqui, é o que dá para fazer, meus irmãos. Se a gente começar a desbuiar, né, motivos disso e motivos daquilo, a plataforma, infelizmente, ela hoje também faz isso, né? Se tivessem leis mesmo para ser ao nosso favor e não querer com isso mais censura, seria muito bom, né? Mas enfim, quando os caras vêm propor alguma lei é para ferrar ainda mais, né? Para mais censura, para impedir que a gente dê as nossas opiniões. É isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui.